Jerusalém estava lotada. Era a coincidência de uma Páscoa com um Shabat. Era uma celebração acima do usual. Aqueles que não achavam lugar para se hospedar dentro da cidade, que era a maioria, tinham que se arranjar do lado de fora. E a melhor opção era o Monte das Oliveiras, porque distava da cidade a distância regulamentar permitida para que um peregrino caminhasse no sábado. E havia muitas árvores onde as pessoas podiam encontrar abrigo. Dentro da cidade, no mercado, era um fuzuê, comprando-se os elementos que haveriam de ser usados na ceia de Páscoa. E nas casas, as donas de casa se esfalfavam esfregando a cozinha, as panelas, os talheres, para tirarem qualquer resquício de fermento, porque ia começar a semana dos pães asmos. A Páscoa marcava o início da semana dos pães asmos, em que todo o fermento tinha que ser tirado dos alimentos. No templo, os sacerdotes organizavam as coisas para o momento da correria em que teriam que ser sacrificados os cordeiros que seriam utilizados na celebração. Jesus está ceando com os seus apóstolos lá numa casa emprestada. O texto diz que ao terminar a ceia, ele sai com os seus apóstolos e vai para o Monte das Oliveiras. E lá ele vai para um lugar chamado Getsemane, na companhia de Pedro, Tiago e João. E ali ele se angustia a tal ponto que o seu suor se transforma em gotas de sangue. É um fenômeno chamado hematoidrose. Eu nunca vi isso na minha vida de médico, mas sempre li a respeito disso. Cada glândula do suor é alimentada por um pequeno capilar. E quando a tensão é extrema, é absurda, pode ocorrer a ruptura destes capilares que alimentam as glândulas do suor e o suor sai impregnado de sangue. Isto foi o que aconteceu com Jesus. E daí a pouco um barulho no Monte das Oliveiras, um barulho no Getsemane, e eis que se aproxima Judas à frente de um grupo de soldados e outras pessoas empunhando espadas e paus e vêm para levar Jesus prisioneiro. Um dos que está com Jesus reage, pega a espada e parte para o contra-ataque e corta a orelha de Malco, o servo do sumo sacerdote. Jesus manda que ele guarde a espada e recoloca a orelha do servo no lugar e ela sara. Jesus é levado preso, é levado para a casa de Caifás. Lá ele é interrogado e açoitado. Já está decidido que ele será morto, mas precisa-se dar um mínimo de legalidade ao que se vai fazer. Então o sinédrio tem que ser convocado formalmente. E como o sinédrio não podia se reunir à noite, eles esperam as primeiras horas do dia, reúnem o sinédrio para homologar uma sentença que já havia sido exarada, fundamentada em testemunhos falsos e desencontrados. Nem mentir direito os caras conseguiam. Um acusava ele dizendo uma coisa, outro outra.
Foi preciso o sumo sacerdote perguntar a Jesus se ele era filho de Deus. Aí quando ele disse que era o filho de Deus, o sumo sacerdote teve uma crise de histeria, rasgou a roupa. Ai, não precisamos mais testemunho, blasfemou, digno de morte. Aí os outros imbecis do Sinédrio entram junto no coro e digno de morte, e então eles saem para a escadaria da fortaleza Antônia, onde estava Pilatos, que era a autoridade romana, que tinha a palavra final sobre a sentença capital. Então eles levam lá para que Pilatos apenas corrobore, confirme, homologue o que eles já haviam decidido. E Pilatos sai, tem todo aquele lance do julgamento. Pilatos diz que não encontra em Jesus crime algum e que vai soltá-lo, e eles são contra e diz: se você soltar, você não é amigo de Roma. E aí quando Pilatos sente que o emprego dele balançou, ele resolve atender o pedido das autoridades religiosas e entrega Jesus aos soldados para que ele seja açoitado e crucificado. Os soldados, então, tendo tempo, porque naquele dia não tinha muitas crucificações marcadas, a história nos diz que houve dias em que Pilatos decretou mais de 500 crucificações. Flávio Joséfo afirma isso. Mas naquele dia só haviam 3, 2 que já estavam presos e Jesus que acabara de chegar. Então os soldados acham que tem tempo para debocharem do prisioneiro e darem sua parcela de crueldade para a história. Então eles tecem uma coroa de espinho, enterram na fronte de Jesus, botam um manto vermelho sobre ele e debocham dele, reverenciando ele como rei, mal sabendo que era a única coisa certa que eles estavam fazendo era chamar Jesus de rei. Ele então é açoitado. Na verdade não é só açoitado, ele é esfolado vivo com um chicote, a tal ponto que depois ele não tem forças para levar a cruz até o lugar da crucificação e cai ao longo do caminho. A lei determinava que se o condenado não conseguisse levar a cruz até o lugar da crucificação, e não era a cruz inteira, era só aquela trave horizontal, ele deveria ser morto à espada. Mas os soldados não viam graça nenhuma em matar Jesus assim, de uma vez. Para eles só tinha graça de ver o sofrimento, a agonia. Então eles tomam um homem chamado Simão Cirineu, da cidade de Cirene, daí a palavra Cirineu, e o obrigam a levar a cruz de Jesus até o local da crucificação. Lá ele é crucificado entre 2 ladrões. Poderia ter ficado na ponta, de um lado ou de outro lado, mas ficou no centro, porque Jesus sempre foi o centro da história, o centro do universo, o centro da Trindade, o centro de tudo e de todos. Ele nasceu para ser o centro da história, antes de Cristo, depois de Cristo, embora esses boboca queiram negar esse fato, mas Jesus é o centro da história. E então Jesus é crucificado. Na hora em que ele morre, rende o espírito, trevas, 3 horas de trevas, em pleno pino do sol, entre meio-dia e 3 horas da tarde, trevas, o chão treme, sepulcros se abrem, o véu do templo é rasgado de cima a baixo, não de baixo para cima, de cima a baixo, porque sempre foi iniciativa de Deus,
eliminar todo o obstáculo entre o homem e Deus, ainda que um véu de linho. E queridos, Jesus morre e é sepultado no túmulo de José de Arimateia. Os evangelhos descrevem apenas parte dos fatos que se passam aqui na terra. Mas um dia eu comecei a me questionar o que teria sido a história no céu durante o Getsemane de Jesus Cristo no Monte das Oliveiras. Como terá se comportado Deus Pai enquanto seu filho agonizava no Getsemane a ponto de suar gotas de sangue? Como Deus terá se sentido? Porque pai que é pai sofre. O que terá sido a história no céu durante o julgamento de Jesus? O que terá sido a história no céu durante a tortura de Jesus? Enquanto Jesus estava sendo açoitado, a cada chibatada daquela, em que o sangue espirrava e a pele era arrancada, o que terá acontecido no céu? Como o céu acompanhou o que aconteceu no pretório romano? Como o céu acompanhou ao ver Jesus pregado numa cruz entre dois ladrões, ridicularizado pela multidão, muitas daquelas pessoas que por ele foram alimentadas e quem sabe até curadas. Como o céu terá reagido, o que o céu terá sentido, o que o Pai terá sentido ao ver o Filho dizer: Pai, Pai, por que me abandonaste? Ah, queridos, ninguém sabe. Uma coisa eu sei: o céu não ficou indiferente. Deus não ignorou o que aconteceu. Deus não fechou os olhos e não voltou as costas. Deus não abandonou. Eu imagino aqueles anjos num pé e no outro, esperando a hora que a ordem seria dada, e eles viriam como relâmpagos para arrancar a cabeça daqueles soldados e daqueles religiosos. E eu imagino Miguel e os anjos, as legiões de anjos, prontas, na ponta dos cascos, olhavam para Miguel, Miguel olhava para Deus, Deus não fazia nada, Miguel dizia não, e eles se aguentaram. Ah, queridos, como deve ter sido difícil, porque Deus é o único Pai da história que poderia ter dito para tudo e impedir a morte do seu filho. Eu vi pais trazerem filhos agonizantes. Eu vi um dia um pai com um garoto nos braços de 3 anos, atingido por uma bala disparada pelo irmão. E a agonia daquele homem. Ele me entregou o filho, eu coloquei sobre a maca e esse homem saiu arrancando os cabelos, andando no meio da rua, na frente do hospital, gritando, urrando de um lado para o outro. Mas ele não podia fazer nada, nem eu também pude fazer. Ele não podia fazer nada, mas Deus podia fazer tudo. Deve ter custado a Deus caríssimo, o esforço foi muito maior do que dizer haja luz, do que dizer crie-se montanhas, terras, vales, mares. Foi muito maior do que criar o universo, muito maior do que sustentar as galáxias. Foi sustentar a sua emoção, sustentar o seu amor pelo seu filho. Em nome do amor que ele tem por aqueles que matavam o seu filho. Em nome do amor que ele tem por mim e por você. Foi o amor de Deus que impediu que legiões de anjos fossem enviadas naquela tarde.
Foi o amor de Jesus Cristo que o fez se segurar entre uma chibatada e outra. É o amor de Deus e de Jesus hoje que continua a olhar para nós com graça, com misericórdia, cheio de perdão, querendo para nós o melhor. Isaías, capítulo 29, verso 11, ele diz: Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, pensamentos de bem e não de mal, para o fim dar o que a vossa alma deseja e lhes legar uma bênção. Nunca desconfie do amor de Deus. Nunca desconfie do amor de Jesus. Nunca pense que você será capaz de derrotar um amor tão determinado. E o texto diz que Jesus foi sepultado, começou a celebração do Shabat e todos descansaram conforme as Escrituras.